E o Brasil acompanha o drama vivido pelos pacientes que enfrentam a Covid-19 lá em Manaus. Pessoas agonizando nos hospitais e até em casa por falta de oxigênio. Muitas delas morreram sufocadas. Um desespero, uma falta de estrutura da rede pública de saúde. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico epidemiologista Lie Pis. Bom dia, obrigado pela participação conosco no Jornal da Rede Alesp, doutor Eli. Essa doença evolui de forma muito rápida e traiçoeira. O paciente entra em um quadro grave, corre o risco de morte. Qual é o alerta para evitar expor a vida de uma pessoa, doutor Eli? Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a audiência da TV Alesp. Bom, nós estamos diante de uma doença que há um ano um pouco mais de um ano, nós estamos tentando estudar, tentando entender, aprendendo a cada dia, e a cada dia uma surpresa que nós temos em relação às evoluções. Então, nós estamos falando de uma doença infecciosa causada por um vírus que pode, desde ser completamente ausente de sintomas, então são os ditos assintomáticos, ou pacientes que vão a óbito, pacientes extremamente graves. Então, é um leque de apresentações clínicas muito grande mesmo. Então, os pacientes têm que ficar alerta a qualquer tipo de sintoma. Os pacientes, as pessoas, têm que estar alerta quando tiver notícia de um contato com alguém diagnosticado com Covid, mesmo que fique sabendo depois, manter um certo isolamento de alguns dias, procurar observar se surgem sintomas. Surgindo sintomas, procurar o auxílio médico para uma orientação adequada. Então, a orientação adequada e a melhor orientação para o segmento e eventual tratamento da Covid se busca através do médico, através de uma consulta de informações do seu médico de confiança. Agora, doutor Eli, por que a Covid-19, em alguns casos, provoca aí a falta de ar? Bom dia, Tayana. Existem vários aspectos, tá? Então, quando a Covid acomete o pulmão, ela é essencialmente uma infecção respiratória. Só que, algumas vezes, numa certa porcentagem de casos, acomete o que a gente chama de uma pneumonia viral. Então, você tem dois aspectos que acabam dando a falta de ar, 2 ou até 3 aspectos. Um aspecto é a própria pneumonia viral, que vai dar um quadro de inflamação do que nós chamamos de interstício, então um processo interstício alveolar. O que é isso? Nós temos os alvéolos e um espaço entre os alvéolos, isso é o que chama de interstício. Então, a pneumonia viral acomete principalmente essa área. Isso, quando fazemos um exame de imagem tipo tomografia, vai aparecer o que se fala muito hoje por aí de vidro fosco. Então, essa imagem de vidro fosco indica um processo inflamatório e isso está prejudicando a troca gasosa. Então, está prejudicando a entrada de oxigênio do ar ambiente através dos nossos pulmões para o sangue. Com isso, falta de ar. Um outro aspecto que também ocorre, essa é uma doença que causa muita trombose, é uma doença trombogênica, causadora de trombos, então tanto microtrombos quanto trombos maiores. Esses trombos vão se alojar também nos pulmões, e isso vai dificultar também a troca gasosa, então faz microembolias pulmonares ou mesmo embolias pulmonares. Então, se dentro do alvéolo já existe uma troca gasosa prejudicada, se você interromper o sangue de passar pelo pulmão, essa troca gasosa vai estar muito mais comprometida. Então, nós temos esses dois aspectos principais que vão dar como sintoma a falta de ar. Existem outros aspectos, mas esses são os dois principais. Doutor Eli, nós também de vez em quando escutamos algum profissional da saúde falar sobre saturação. O que seria saturação num paciente com Covid-19?
saturação de oxigênio é uma forma de medirmos a oxigenação do sangue. É o quanto de oxigênio tem dentro de uma hemácia, vamos dizer. Então, através de um aparelho que chama oxímetro, então é um aparelho que se coloca no dedo, e através de luz infravermelha, ela vai tentar perceber quanto de oxigênio tem na hemoglobina. Então, isso é a saturação de oxigênio, de uma maneira bem simplificada, explicando. Então, essa saturação de oxigênio, num indivíduo normal, na nossa altitude de São Paulo, o nível do mar, ou mesmo em pequenas altitudes, é uma saturação acima de 96%, 97%, 98%. Então, isso é a saturação normal. O que nós vemos frequentemente nos pacientes acometidos de COVID, que tem um distúrbio da respiração, então que tem uma dificuldade da oxigenação, vemos essa saturação reduzida. Então, é muito comum vermos pacientes com saturação de 92%, 93%, 94% são saturações já mais baixas. Em situações mais dramáticas, abaixo de 90%. Agora, a partir de que momento, né, o paciente ele pode passar a precisar do oxigênio, então? Doutor, o senhor pode explicar melhor para quem está em casa? Se o paciente é acometido no pulmão, independente de qual fisiopatologia, qual o problema principal que está acometendo, que está prejudicando essa oxigenação, ele sozinho não consegue manter uma saturação em níveis normais, então ele não consegue manter uma oxigenação do sangue em níveis de saturação acima de 94%, 95%, 96%, esse paciente precisa de um suplemento de oxigênio. Então, o que nós fazemos para tentar corrigir? Oferecemos uma concentração maior de oxigênio para ver se com isso o oxigênio consegue passar para dentro do sangue e, com assim dizer, melhorando essa saturação. Em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, nós dispomos de outros meios diagnósticos, além da saturação, existe o que nós chamamos de gasometria arterial, isto é, a medida dos gases no sangue, diretamente do sangue na artéria, não na veia. Então, nós medimos diretamente a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Então, níveis muito baixos da pressão arterial de oxigênio ou níveis extremamente baixos da saturação de oxigênio exigem uma intervenção, que é oferecer uma concentração maior de oxigênio. E, a partir daí, existem várias maneiras de se fazer isso. Doutor Eli, qual que é a importância da ventilação mecânica para pacientes com Covid-19 em estado mais grave? Vamos continuar no mesmo raciocínio. A sua pergunta me permite, foi muito boa nesse sentido. Então, nós vamos primeiro oferecer uma concentração maior de oxigênio. Então, aquele catéter que fica, aquele caninho, tubinho de plástico que fica na ponta do nariz, lá dentro do nariz, então, aumentando a concentração de oxigênio. Então, a gente aumenta para 1 litro, 2 litros, 3 litros por minuto e vemos se existe uma resposta, um aumento da saturação. Se não existir esse aumento da saturação, podemos oferecer um volume maior através de uma máscara, onde conseguimos oferecer uma concentração maior. Terceiro passo, nós podemos fazer o que chamamos de ventilação não invasiva. Então, sem uma intubação orotraqueal, então sem aquele tubo direto na garganta, uma máscara que coloca sob pressão o ar para dentro do pulmão. Se mesmo assim o paciente ainda não consegue manter saturação de oxigênio em níveis adequados, nós vamos partir para uma ventilação mecânica. Então, nós vamos usar um respirador artificial. Para isso, esse paciente tem que ser submetido a uma intubação orotraqueal. Então, é um tubo passado na garganta, que vai até a traqueia para chegar nos pulmões, e acoplado a um respirador. Então, esse respirador vai fazer a ventilação mecânica. Então, vai colocar o ar para dentro do pulmão e, com isso, você pode programar a concentração de oxigênio. Então, é o que nós chamamos de
fração inspirada de oxigênio. Então, para quem hoje está vivendo isso, escuta FI de O2. Então, nós podemos aumentar essa concentração, essa FI de O2, para 30, 40, 50, 60, 80, nos pacientes extremamente graves, vai até quase 100%, aí é gravíssimo. O ar ambiente que nós respiramos tem uma fração inspirada de oxigênio de 21%. O respirador, a ventilação mecânica, vai colocar um volume pré-determinado a uma concentração pré-determinada e, com isso, a gente espera suprir a deficiência respiratória desse paciente. Então, doutor, pelo que eu estou entendendo aqui, muito antes da ventilação mecânica, se tem várias maneiras de se colocar mais oxigênio ali para que aquele paciente volte a respirar dentro de uma normalidade. Só não conseguindo em nenhuma dessas fases que aí se opta pela ventilação mecânica, que seria o entubamento do paciente. É isso? Exatamente isso, Paulo. Perfeito. Então, são várias etapas até se chegar no respirador, até se chegar na ventilação mecânica propriamente dita. São várias opções que a gente tenta. E mesmo assim, algumas vezes, por exemplo, você pode associar algumas coisas. O paciente que está na ventilação não invasiva, na máscara sob pressão, você pode colocar ele de barriga para baixo, algo que até pouco tempo a imprensa alega não comentava sobre isso, é o que nós falamos de colocar o paciente em posição de pronação, em prona. Então, quem tem parentes ou que estiveram na UTI, provavelmente muitos deles ficaram em pronação. Então, às vezes, só de colocar em pronação já melhora a oxigenação. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem que colocar em pronação pacientes até no respirador, até na ventilação mecânica, porque às vezes nem a ventilação mecânica consegue suprir a necessidade. Agora, doutor, quanto tempo uma pessoa consegue, um paciente consegue ficar sem o oxigênio e quais as possíveis sequelas essa pessoa pode ter pela falta do oxigênio? Olha, sem oxigênio, acho que todo mundo sabe que nós não podemos ficar muito tempo. O cérebro sofre depois de 2, 3 minutos sem oxigenação, ele sofre. Se sofre, pode ter perdas irreversíveis. Então, nós não podemos ficar sem oxigênio. Essa é questão de minutos. Oxigênio é o que é a nossa base da nossa energia. Toda a nossa energia, ela vem da queima depois do oxigênio. Então, o nosso organismo, o nosso motor, o nosso combustível é o oxigênio. Então, se nós não temos oxigênio, as nossas células do corpo inteiro ficam sem nutriente. Então, sem isso, todas as células do nosso organismo sofrem. E o organismo, quando está sofrendo, ele privilegia os órgãos ditos órgãos nobres, cérebro, coração e rins. Então, em prejuízo a todos os demais. Se o sofrimento persiste, vai sempre procurar preservar o cérebro. Então, isso já é uma situação extremamente drástica, dramática e beirando a irreversibilidade. Agora, doutor, ainda falando dessa baixa oxigenação, porque nós vimos algumas imagens em Manaus que nos assustou bastante, que era de repente familiares chegando ali com paciente, com parente, com falta de ar, com baixa oxigenação, e eles tentando às vezes entrar ali num hospital, e o hospital com as portas fechadas porque não tinha mais oxigênio, e aquele paciente ali angustiado, Quanto tempo uma pessoa consegue aguentar num nível de oxigenação muito baixo, sem que ela possa, de repente, ter as suas funções vitais prejudicadas? Num quadro agudo, a questão é de minutos. Depende muito do qual o nível também da oxigenação. Depende muito do nível. Então, não vou falar de uma maneira geral. Se você pegar um paciente pulmonar crônico que já está habituado com saturações menores de oxigênio, muitas vezes esse paciente com 92% está ótimo, muito bem, obrigado, sem ter problema nenhum, com todos os seus órgãos funcionando normalmente. Óbvio que não na mesma intensidade. Então,
não existe, eu não gosto de falar em qual tempo que precisa. Pacientes com insuficiência respiratória aguda precisam ser atendidos o mais rápido possível e sempre. Então, pacientes com insuficiência respiratória aguda devem ser tratados adequadamente. Eu sei que a realidade hoje, eu vejo pelos noticiários, pela imprensa, que em algumas partes do Brasil nós vivemos situações desesperadoras, mas é triste, e numa função de médico ainda, é triste você pensar que você não tem o que fazer, não tem o que oferecer por falta de oxigênio, por falta de respirador, por falta de opções. É terrível. Realmente eu não gostaria nunca de ter que fazer escolhas para poder exercer minha profissão. Agora, doutor Eli, às vezes um paciente ele tem um quadro clínico grave, ele precisa ser entubado e ele consegue, né, graças a Deus, graças ao trabalho ali da equipe médica, se recuperar, sair do hospital, só que ele carrega com ele algumas sequelas. Então fala-se às vezes do comprometimento, né, pulmonar que ele teve. Essas sequelas depois, elas são reversíveis ou alguns pacientes que passaram por um quadro grave de Covid-19, mesmo eles tendo se curado dessa doença, jamais eles voltarão a respirar normalmente como antes da doença? É uma excelente pergunta, Paulo. Ainda não existe resposta para não existem todas as respostas que caberiam nessa pergunta. Nós estamos aprendendo. Então, existem situações que, por exemplo, pacientes... eu tenho vivido essa situação, pacientes que ficam no ventilador, na ventilação mecânica por 1, 2 meses. Eu tenho vivido isso diariamente. Pacientes que eu acho que vai ter sequela e acabam não tendo sequela respiratória nenhuma. Outros pacientes evoluem com algum grau de fibrose pulmonar pelo tempo de intubação de respirador por tempo prolongado. Outros evoluem com neuropatias do paciente crítico. O que é isso? Problemas neurológicos decorrentes do paciente que fica grave por muito tempo e assim por diante. Na Faculdade de Medicina do ABC, nós estabelecemos já há alguns meses o que nós chamamos de ambulatório pós-Covid, onde nós estamos atendendo os pacientes que ficaram internados e fazemos o acompanhamento. Então, nós estamos, não digo catalogando, mas nós estamos fazendo a tabulação exatamente de todos esses dados e nós temos tido as mais variadas respostas possíveis. Então, pacientes com sequelas neurológicas, sequelas pulmonares, cardiológicas, as mais variadas e outros que evoluem completamente, voltando absolutamente ao normal. Daqui a alguns meses nós vamos fazer o recorte completo desse ambulatório pós-Covid que nós fazemos, uma força-tarefa conjunta entre a disciplina de pneumologia, a minha disciplina, pneumologia, a disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC. Então, daqui a algum tempo, nós vamos ter uma resposta mais completa, com números adequados e catalogando pelo menos todas aquelas que nós encontramos. E são centenas de pacientes que estão sendo atendidos. Doutor Eli Fies é pneumologista, pesquisador sênior do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado você, Paulo, Tayana e a grande audiência da TV Alesp. Bom dia, boa semana. Bom dia, bom trabalho, doutor. Boa semana, doutor. Tayana, é uma situação delicada, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a sentir falta de ar, a pessoa tem disposição, a pessoa tem dor de cabeça, começa a aparecer um monte de sintoma junto, né? E quando essa pessoa já chega naquela fase que precisa ser entubada, aí porque a pessoa realmente já não está mais conseguindo raciocinar direito ali, né? Exatamente, aí vem de encontro tudo que está acontecendo, né, em Manaus, e aí aumenta também a nossa preocupação com esses pacientes que estão precisando de oxigênio, né? Sim, e uma outra coisa que o doutor Eli
falou, que me chama bastante atenção, é que embora a comunidade médica esteja ao longo de todo esse processo aprendendo ainda, observando as respostas, né, dos imunizantes à doença, ao problema da Covid-19, né, muitas pessoas saem do hospital com algumas sequelas que eles não conseguem ainda definir com exatidão se são sequelas reversíveis ou irreversíveis. Vai depender muito do quadro de avanço da doença que o paciente teve, né? E também da individualidade, né? De cada pessoa, como o organismo de cada pessoa responde a possíveis tratamentos, fisioterapia, talvez, né? Exatamente, e aí fica aquela dúvida, né? Será que essa sequela foi a falta de oxigenação? Ou será que foi da Covid? A gente sabe que a falta de oxigenação em qualquer outra doença, né? Também aí deixa sequelas, às vezes, irreversíveis. Na verdade, embora a gente tenha já algumas vacinas no mundo, embora a vacinação tenha começado no mundo, aqui no Brasil a vacinação está ainda nos profissionais da saúde, essa doença ainda vai trazer consequências graves para a população mundial por um bom tempo. Então, é preciso que quem já foi vacinado, quem ainda vai ser vacinado, mas a população, de uma forma geral, continue tendo seus cuidados, continue usando máscara, continue usando álcool gel, evitando aglomeração, porque ainda estamos bem longe de sanar de uma vez por todas essa doença. Teremos que conviver com ela, Tayana, por mais um longo tempo. Essa é a realidade. E é importante a gente falar, né? Você falou aí do uso das máscaras, a gente vê aí a vacinação, viu todo o quadro, quando que serão as vacinas, mas depois também da vacinação, provavelmente a máscara vai virar aí um utensílio que a gente vai ter que usar sempre, né? Exatamente. Porque ela também, além de combater a Covid-19, combate aí diversas doenças respiratórias e a gente viu aí como diminuiu também essas doenças devido ao uso das máscaras, né? E para